Olá, está começando o Religar e Conhecimento e Religião. A religião também tem o seu espaço na internet. Práticas religiosas que antes eram realizadas em templos, hoje estão disponíveis através de um clique. O site do Santuário de Nossa Senhora da Piedade é exemplo de espaço conquistado na web pela religião. Qual a relação entre mídia e práticas religiosas na internet? Aqui no estúdio eu converso com Anderson Cruz, ele é jornalista e cientista social. Então, Anderson, como vai? Tudo ótimo, Flávio. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E bom poder falar sobre essa pesquisa que você fez no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, sobre o Santuário Digital. Exatamente. Nossos programas estão disponíveis no canal do YouTube. Procure por Religare, Conhecimento e Religião e compartilhe os nossos programas com seus amigos e com a sua família. Bom, como é que você avalia essa ocupação do ciberespaço pelas práticas religiosas, pelas religiões? A internet hoje ela é concebida como um ambiente social, de modo que ele carece ser ocupado em todas as dimensões. E na dimensão religiosa não é diferente, né? A religião está presente amplamente no ciberespaço, por isso é um campo muito frutífero para pesquisas a respeito, e a nossa pesquisa ela só toca numa das dimensões desse processo todo, que é a devoção aos santos católicos no ambiente da web. Sim, mas tentando, antes de entrar nesse tema específico, né, o âmbito católico, quando a gente olha, né, esse ambiente da internet, a diversidade religiosa está bem presente, não é? Sempre. Assim, um diagnóstico mais geral, não do pesquisador, né? Sim, sim. As religiões estão amplamente presentes, né? E, acima de tudo, os fiéis das diversas religiões, hoje, eles têm voz nesse ambiente digital, né? Por isso, isso demanda das religiões uma atenção especial em ocupar esse espaço, né? Da melhor forma possível, justamente para atender essa demanda pelo religioso que existe hoje na internet. E no caso católico, a Igreja Católica soube ocupar em tempo o ciberespaço? A teoria nos coloca que a Igreja Católica ela teria chegado tardiamente à internet. Você só identifica a presença mais sólida dela no ciberespaço a partir do ano 2000, né? O próprio lançamento aí do documento Igreja e Internet data de 2002, de lá para cá é que nós temos uma ocupação maior, né? Apesar disso, hoje os sites católicos eles estão disponíveis largamente e são muito visitados, inclusive, né? Então, apesar de ocupar tardiamente o ciberespaço, hoje a Igreja Católica está posta de uma maneira razoável no ambiente digital. Até o último Papa, Bento XVI, o Papa Francisco, têm contas, né, e se comunicam com os fiéis, né, usando da rede. Exatamente, um fenômeno que inclusive veio a partir do ano 2000, né, que é essa questão da presença não só de sites católicos, de instituições ligadas, por exemplo, à arquidiocese, mas da Santa Sé em si, né? Como você mesmo mencionou, as contas no Instagram ou o canal no YouTube, né, no Facebook do Papa Bento XVI, o próprio Papa Francisco tem também, e é muito visitado, é muito demandado esse tipo de canal. Do Twitter, né? Com certeza. Nesse caso católico, que tipo de presença, né? O site a gente compreende bem ali para passar as informações, mas existem espaços de interação religiosa? Existem, existem. Como eu havia mencionado, a internet ela dota de voz o fiel, né? Se antes o fiel, ele muitas vezes se colocava passivamente como uma audiência, né? Apenas recebendo o conteúdo que era veiculado, por exemplo, pelo rádio, pela TV, agora ele tem a condição de interagir de uma forma mais concreta. De que maneira? Por exemplo, nos sites católicos, quando você encontra recursos como a vela virtual, a capela virtual, o terço virtual. São momentos em que o fiel expressa a religiosidade dele em rituais disponíveis online. Sim. Além desse tipo de ambiente, né, da internet, a gente já conhecia há mais tempo a presença no rádio, na TV. Em alguns casos, essa experiência ela substitui, às vezes, a ida a um templo. Não digo que seja uma orientação das instituições religiosas, mas às vezes se escuta uma celebração religiosa pelo rádio, assiste
pela TV, e isso, de certa forma, afastou as pessoas do ambiente religioso propriamente, ou não? Né? Esse uso, então, pelo rádio, pela TV, então, e agora também pela internet, isso afasta, tira o fiel do espaço ali do culto, da vida na comunidade? O que a teoria nos coloca é que a prática religiosa offline e online, elas devem ser vistas como um contínuo de uma mesma realidade, né? Tanto que as práticas religiosas online, elas estão amplamente enraizadas no offline. Então, sim, em alguma medida você tem rituais que podem ser realizados no ambiente digital. A exemplo do que eu mencionei, o terço ou a vela virtual, enfim. Mas, por exemplo, no que diz respeito à Igreja Católica, os sacramentos mantêm o fiel muito vinculado à presença física no templo. Eu me lembro de um trabalho que foi feito aqui também na PUC Minas, por um colega bastante até conhecido aqui da TV Horizonte, padre Carlos Sena, né? E ele começa o trabalho dele falando, né, da pessoa que chegava na paróquia onde ele atuava na ocasião, né, só para o momento da comunhão. Exatamente. E um dia ele se aproximou dela, falou, mas você chega aqui sempre no final, né? Está acontecendo alguma coisa? E a pessoa responde que a outra parte ela tinha em casa, né, pela TV, mas a comunhão só podia ser ali presencialmente. Exatamente. Então, por mais que a internet dê voz a esse fiel e o permita expressar de uma forma privatizada a sua religião, não o desvincula da presença física na medida em que o sacramento o mantém presente, como essa senhora, por exemplo, essa fiel, ela teve que ir para receber a hóstia sagrada. O restante ela conseguia acompanhar pela TV, mas o sacramento ainda mantinha presente no templo. Sim, falando ainda sobre esse uso que a Igreja Católica faz, e ainda nesse aspecto, você está dizendo que não, pelo sacramento a pessoa mantém o vínculo, Sim. mas o tipo de relação não é algo assim marcado pela individualidade da crença, não é a relação do fiel com o ambiente sagrado ali através da internet, isso não acentua esse aspecto mais individualizado da experiência religiosa? Sim, é um desdobramento daquilo que a gente vê como a privatização da religião, né? Cada vez mais as práticas religiosas elas são absorvidas, internalizadas pelo fiel e de uma maneira que ele passa a se expressar de maneira privatizada. Então, se antes ele fazia isso, por exemplo, no nicho, no altar que ele tinha na casa dele, hoje o computador cumpre esse papel. Então, ele consegue realizar boa parte das práticas dele na casa dele, diante da tela do computador. Aliás, esse exemplo é bastante interessante, né? Não sei se muda tanto, assim, não é você ter a prática religiosa diante de uma capelinha em casa, Sim. coisa tão comum no país, Isso, né? isso. E você passar dali para o computador não é, assim, uma mudança tão significativa. Não. A privatização ainda é mantida. Você muda ali o meio, mas de qualquer maneira essa prática privatizada, hoje ela ganha novos contornos, mas ainda está presente. Deve ser um desafio para vocês que estudam esse fenômeno pensar, não é, em relações sociais, não é, para além, não é, desse ambiente virtual, não? O desafio é justamente esse. Como a internet ela é um novo ambiente e para lá estão migrando boa parte das relações sociais, inclusive no que diz respeito à religião, nós temos que também ir até esse ambiente e ver como é que está se dando. Não esquecendo que esse fiel, ele não deixa as relações offline. Pelo contrário, ele está presente no offline, no templo dele, com as práticas que lá ele desenvolve, mas ele também realiza algumas nessa dimensão privatizada na casa dele. Então nós temos que compreender esse fiel nesses novos tempos, considerando todos os ambientes sociais que ele integra. De nenhuma forma nós deveríamos assumir uma posição assim reativa a esse novo fenômeno, esse novo modo de viver a experiência religiosa. A meu ver, não, porque a internet ela está presente para além da religião. De maneira geral, ela está presente na sociedade. Ela é um ambiente no qual inúmeras relações se estabelecem lá. O cuidado que nós devemos ter não é diferente como outras manifestações que nós observamos na internet. Um senso crítico de verificar aquilo que é de fato
seguro, sólido, concreto, e aquilo que não, né? O caso, por exemplo, das fake news, que hoje está gerando uma preocupação grande, é uma questão de ocuparmos esse espaço como pesquisadores também, né? Mas não de maneira reativa. É um novo ambiente, um novo cenário, um novo contexto que merece ser pesquisado, aí sem nenhum tipo de preconceito. Em termos de produção de conteúdo, nós temos a própria igreja produzindo conteúdos, sim, mas qualquer fiel pode produzir conteúdo religioso nesse ambiente. Exatamente. Esse benefício da internet da voz ao fiel dá a ele uma amplitude de discurso maior. Então, ele também constrói os seus sentidos. No início, meados da década de 90, por exemplo, era comum o próprio fiel criar na época dos chats, né? Ele criava chats específicos sobre a religião, sobre a religiosidade, por exemplo, sobre um santo específico, um anjo específico, por exemplo, já era um sinal de como ele ganhava voz. Ele se adaptava daquele discurso religioso, do simbolismo daquele discurso religioso e criava uma nova situação online. Isso dá, assim, uma pluralidade imensa, não, para essas experiências. E aí reside o desafio das religiões. Maximiza muito, exatamente, né, o espaço ocupar esse espaço, porque há uma demanda pelo religioso, uma demanda que precisa ser suprida, né? E as instituições precisam caminhar para esse cenário digital e ocupar bem esse espaço. Então, eu quero conhecer um pouco mais sobre a sua pesquisa que foi feita no site do Santuário Nossa Senhora da Piedade. Exatamente. Mas nós vamos fazer um intervalo. Aqui no Religário hoje eu recebo o Anderson Cruz, ele é jornalista, cientista social, desenvolveu uma pesquisa sobre o Santuário Digital. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.